Olá, meu irmão, minha irmã, que a tua alma possa ter encontrado paz no dia de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mundo que nós vivemos, esse mundo que nós conhecemos, esse mundo que muitos dizem que Deus criou, mas se nós pararmos buscando o entendimento, nós vamos entender que existe o Deus do céu e o Deus da terra. E eu vou dizer uma coisa para meus irmãos, minhas irmãs. Uma coisa é você conhecer a verdade, você enxergar a verdade, você olhar ao teu redor, ver tudo o que está acontecendo e ser dotado da capacidade de distinguir o bem e o mal. Essa é a questão. Quando você pega uma fruta na mão e você olha, examina aquela fruta, conhece a procedência dela, sabe que ela foi produzida sem veneno, agrotóxico ou coisa desse tipo, você fala, aqui está uma fruta perfeita. Mas quando você pega uma fruta que inicialmente foi contaminada com muito veneno, e mesmo assim você olha para ela e começa a ver imperfeição, quer dizer, você é dotado da capacidade de distinguir. Essa é a questão, meu irmão, é você olhar ao redor, não se enganar, não se deixar enganar, não se deixar levar pelas muitas mentiras, porque você é torpedeado por mentiras. O governo mente para você dizendo que está trazendo a solução, quando na verdade ele só está criando ferida e pisando nas suas feridas. Você vai na igreja e a igreja dá para você um falso sentimento de que tudo está bem, de que tudo vai ficar bem. Mas é uma outra mentira. Você é cercado por mentiras nesta terra. Mas vamos falar um pouquinho sobre esta terra. Sabe, meu irmão, minha irmã, vamos voltar lá no início. Vamos usar as escrituras. Eu digo que nas escrituras tem muita coisa importante, tem muita verdade, mas tem que saber encontrar a verdade. Tem que tirar o que não é verdade, as manipulações, as mentiras. Então, meu irmão, minha irmã, no início está dizendo lá, o Deus desse mundo, que eu digo, né? Mas querem passar pela Bíblia que foi o Deus do céu, o perfeito, mas não foi. Então o Deus desse mundo criou o jardim do Éden, olha só, o paraíso, um lugar que era um paraíso. E esse Deus criou o homem da terra, aquilo que nós falamos no vídeo anterior. Esse Deus pegou a terra, ele formou o homem, diz lá, soprou nas narinas dele. Soprou, quer dizer, colocou oxigênio para dentro. E o barro foi moldado com a água, né? Fazer o corpo. E aí criou-se o homem. Daquela massa, já com vida, num determinado dia, um pedacinho daquela massa, criou-se a mulher. Está dizendo ali na escritura. Só que esse paraíso perfeito, vamos analisar, sem medo de encontrar a verdade, não importando se a verdade vai nos assustar, vai nos alarmar, nos escandalizar. Não pode ter medo. Verdade é verdade, seja ela como for. A grande maioria prefere viver na enganação, no faz de conta. Mas ali criou-se o paraíso, deveria ser perfeito. Mas um pouquinho à frente, diz que ali no paraíso tinha uma serpente. Vocês pararam para pensar, meu irmão, minha irmã? O paraíso perfeito onde foi colocado o homem, a mulher, homens e mulheres assim ingênuos, sem maldade. Aí tinha uma serpente cheio de maldade, cheio de mentira, tentando enganar o homem e a mulher. Cheio de sentimento contrário, porque tinha o ciúme, né? O ciúme da relação do Deus que criou o homem e a mulher, aquela relação íntima. E aí aquela serpente induziu a Eva a enganar Adão, e aí eles cometeram um erro, um grave, uma desobediência. Onde é que está a perfeição do lugar? Se tem um espírito tão maligno andando assim dentro dele. Mas eu estou trazendo aqui, chamando a atenção para o detalhe, que o paraíso não tinha essa perfeição. E ali o homem e a mulher erraram, e aquele que criou aquele jardim, ele não sabia que o homem e a mulher iam trair a sua confiança. Ele não era assim tão onisciente, onipresente e onipotente. Tudo isso está na Escritura. E ele puniu o homem e a mulher. Ficou irado, com raiva. Vocês já imaginaram um ser perfeito, irado e com raiva? Mas o que criou o jardim do Éden, Adão e Eva, esse ficou irado
e puniu. E falou: agora vocês vão sair daqui. O homem viverá do seu trabalho, sofrerá. É uma punição sem fim. Sempre será assim agora. Você viverá do seu trabalho, do suor do seu rosto. A mulher dará à luz com dores de parto. Olha a punição. Então esse Deus é rancoroso. Puniu o homem e a mulher. E ele deu ao homem e à mulher a capacidade de procriar. Vão buscando aí, vão ligando ponto com ponto, e entendendo. Porque a partir do momento que você começa a pegar a imperfeição, você vai afastando do perfeito. E o perfeito é o Deus do céu. Mas, meu irmão, minha irmã, a mulher deu à luz a dois seres viventes, Caim e Abel. Imagina vocês, o homem e a mulher que foram feitos sem influência de nenhum tipo de ideologia, de qualquer tipo de religiosidade, essas coisas que nós somos suscetíveis ao erro através dessas doutrinações, né? Mas eles eram seres assim, os originais, os primeiros. Tinha Adão, que foi feito perfeito, segundo as Escrituras. Eva, que foi tirada de Adão. E aí nasceu Caim. Caim, um homem cheio de ciúme, sem o menor respeito pela divindade, e ainda por cima, assassino. Aí nós vamos dizer o quê? Que Caim é culpado. O assassino, o primeiro assassino da história bíblica, ele é culpado. Foi ele que se fez assim. Então ele já era uma fruta bichada, uma fruta feita no veneno. E quem era? Adão e Eva. Mas Adão e Eva não eram perfeitos? Se fossem, não teriam errado lá no Jardim do Éden. Ah, mas foi a serpente que enganou. Ué. Então eles eram, então, frágeis ao erro se tivesse alguém influenciando. E aí você pega, é como se você pegasse duas criancinhas e colocasse ela num lugar onde tivesse um adulto perverso, cheio de má intenção, cheio de engano. Você faria isso, meu irmão, minha irmã, com o teu filho ingênuo, puro? Você não faria. Então, como que esse Deus que criou o Jardim do Éden fez essa atrocidade com Adão e Eva? Tenha coragem de questionar isso. Tenha coragem de pensar. Por que isso? E por que o primeiro filho, que foi gerado de Adão e Eva, era um assassino? E aí, meu irmão, minha irmã, isso foi só o início das coisas. Aí esse Deus falava com o assassino e deixou ele livre. E ainda falou que ninguém ia tocar nele. Isso é uma proteção ao assassino. Né? E aí deu origem a essa terra que nós vivemos. Uma terra de iniquidade, de pecado, uma terra maldita. Todos os setores dessa sociedade, desde que esse mundo é feito de corrupção, é feito de todo tipo de perversidade. Diz as Escrituras que existiam muitas mulheres na terra. Aí, alguns filhos de Deus, aí coloca assim, né, aqui na terra, filhos de Deus. Aí já coloca um outro tipo de ser aqui no meio dos humanos. Porque os humanos, então, eram aqueles que foram gerados através da cópula, do sexo entre o homem e a mulher. A mulher engravidava e aí criava-se os seres humanos. Mas, pelo que as Escrituras relatam, o Deus desta terra, ele continuou criando seres originais, vindo direto dele, e foram chamados dos filhos de Deus. E esses seres não eram seres puros, santos, dados às boas coisas. Eles olharam para as mulheres, eles cobiçaram as mulheres. Eles não só cobiçaram, como eles tiveram relações sexuais com essas mulheres. Então, você entende aí que eles tinham, segundo a Bíblia, um corpo de carne, um corpo com todos os órgãos, inclusive o órgão genital, para poder ter relações com as mulheres. E daí nasceu seres dos filhos da origem, eram os filhos de Deus, com as mulheres. Diz as Escrituras que esses filhos, eles eram
Homens muito grandes, gigantes, né? As mulheres devem ter tido aí dores de parto assim violentas, né? Para poder gerar esses homens. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, eu sei dizer que o homem já nasceu perverso, traindo o Deus que criou ele, dando ouvidos à serpente. Porque se a Bíblia diz que Deus falou, o Deus que criou todos eles, falou para eles: não faça isso. E a serpente falou: faça isso. E eles deram ouvido à serpente. Que tipo de ser era esse? Imperfeito, dado já ao erro, ao pecado. Aí nós vamos vendo que quem criou Adão e Eva não criou eles perfeitos. Porque para criar um ser perfeito, você precisa ter a essência perfeita. E o Deus que criou Adão e Eva não tinha mais acesso aos elementos perfeitos. Se você quer saber sobre os elementos perfeitos, assista ao vídeo anterior a este aqui. Então ele foi criando a imperfeição. Alguns podem pensar: você está dizendo então que Adão e Eva não foram criaturas criados pelo Deus do céu, o perfeito, pelo Criador? Não, não foram. Adão e Eva foram criados pelo Deus desta terra, o Deus da imperfeição, o Deus que domina esta terra, o Deus que dita todas as coisas, o Deus que não quer a destruição desta terra, mas ele quer criar qualquer coisa muito próximo à perfeição e vem tentando. E diz as escrituras bíblicas que aí a confusão foi generalizada. Na terra existia os gigantes, que eram os filhos, eram os Néfilins, os filhos do original, da origem do Deus desta terra, com as mulheres que eram filhas dos homens. A perversidade tomou conta da terra. Ninguém era de ninguém. Aqui se roubava. Naquela época. Estou falando de agora, não. Mas você vai falar: irmão, mas você está falando que acontecia naquela época e que acontece agora. Esse é o mundo que a gente vive. E lá naquele tempo se roubava, se matava, se estuprava, praticava-se a pedofilia, praticava-se toda sorte de perversidade. Era uma terra de ninguém. Aí o Deus, que fala a Bíblia, o que ele fez? Qual a solução que ele encontrou? Quer saber? Vamos matar todo mundo. Vamos matar todo mundo, porque tudo isso daí não serve para nada. É uma imperfeição só. Eu errei na mão. É uma forma de você, quando você está fazendo uma obra, meu irmão, minha irmã, quando uma mulher está fazendo uma receita, seja de bolo, de pão, lá tem os ingredientes que custou uma coisa. Mas quando ela olha que ela errou na mão, ou salgou demais, ou adoçou demais, ou botou fermento demais, alguma coisa. Eu errei na mão. Ela olha para aquilo assim, não tem jeito. Junta tudo e joga no lixo. Por quê? Porque não houve perfeição ao fazer aquilo. Houve uma imperícia e você joga tudo fora. Meu irmão, minha irmã, cadê a perfeição do Deus que criou o homem, a mulher, as criaturas? Cadê a perfeição do homem que criou os filhos originais, mais filhos originais? Aí você vai colocar a culpa no homem? Você então pega uma criança, vou dar um exemplo aqui. Você pega uma criança ingênua, infantil, e cria ela no caminho do mal, da maldade, e depois você vai colocar a culpa na criança pelas maldades que ela vai fazer quando crescer. Isso daí mostra um problema sério de caráter, né? Você tem que assumir a tua culpa. Você estragou aquilo que você tinha em mão. O culpado é você. É que nem quando você trata a massa, né? Você está fazendo um bolo, um pão, assim, você erra, tudo, você joga a massa. A culpa é da massa. Tem muita gente que fala: o fermento devia estar estragado, o açúcar devia estar diferente. Né? Tenta eximir-se da culpa, né? Mas isso é uma característica de quem não assume as responsabilidades. E o Deus dessa escritura, ele matou todo mundo. Quer saber de uma coisa? Vamos terminar tudo. Vou pegar só um homem, uma mulher, os seus filhos ali para ajudar,
E vou tentar, desses daqui, fazer uma nova tentativa. A essência era a mesma, porque Noé e a esposa e os filhos, eles já vinham da essência anterior. Nada foi mudado neles, segundo o relato bíblico. Então era mais um problema de criação. Quando você faz isso, você assume que o problema não estava no homem, porque Noé, a esposa e os filhos vinham da mesma essência. Vinham de Adão e Eva. Mas acabou-se com toda sorte de alma vivente ali. Tudo que vinha de Adão, de Eva, só sobrou Noé, a esposa e os filhos. Exterminou-se todo o pecado? Não, exterminou-se os homens e as mulheres e toda a sorte de coisa que praticavam as abominações. Conta a Bíblia, e mais além, Noé e a esposa e os filhos, eles povoaram a terra novamente. E aí nós tínhamos um homem, uma mulher, os filhos, sua esposa, aí começaram a fazer filho, e já começa complicado aí, porque os filhos vão ter que ter relação entre eles para poder gerar mais filhos. Né? E a Bíblia tem essas questões. Né? A Bíblia tem muita coisa que é considerada por ela mesma pecado. Tira aí o exemplo de Ló, que era considerado o único justo na cidade de Sodoma e Gomorra. Porque, segundo diz a Escritura, Sodoma e Gomorra estava praticando a mesma coisa que praticava o pessoal antes na época de Noé. E aí veio um anjo e, mais uma vez, mata todo mundo. Só que as filhas de Ló, diz as Escrituras, embebedaram o pai e tiveram relações, as duas filhas tiveram relação com os pais, com o próprio pai. Não é estranho? E aí nasceu aí um povo, né? Meu irmão, minha irmã, se você for ver a Bíblia, e você vem para Davi, a forma como os irmãos tratavam Davi, a forma como os homens tratavam uns aos outros, e continuou roubando, matando, enganando, a injustiça sendo praticada o tempo todo. E fala-se que Deus mandava que eles matassem homens, mulheres, crianças. Isso é o que a própria Escritura fala de Deus, mandando matar, mandando abandonar a mulher. Porque teve uma época assim que o povo, eles se encontraram com outro povo, e aí os homens do povo, o povo hebreu, eles se casaram com as mulheres e tiveram filhos. Mas aí Deus mandou, segundo as Escrituras, que eles abandonassem as mulheres e os filhos. Mas não é errado o homem abandonar a mulher e os filhos. A Bíblia é cheia de histórias assim, de relatos de perversidade. Mas vamos sair um pouquinho da Bíblia, porque aí vem o templo, a corrupção dos sacerdotes, a corrupção dos levitas, a corrupção do sacerdote como Levi, seus filhos, que ao invés de cuidar do templo, do que era santo, cuidava da mulher dos frequentadores do templo. Né? Eram pecados e perversidades. Mas vamos avançando. E o mundo, desde que o mundo, vem aí, um pisando em cima do outro. As pessoas que dominam, escravizando as que têm menos poder, que têm menos dinheiro. Então é sempre assim, quem tem dinheiro detém as armas. Quem detém as armas desarma o povo para o povo ficar sem condições de se defender. Para que eles possam criar os seus exércitos, as suas polícias e oprimir o povo, escravizar o povo, explorar o povo, prostituir as filhas do povo, doutrinar e ensinar o povo de maneira errada para que seja servo, para que seja submisso. Meus irmãos, minhas irmãs, este mundo aqui é isso. Desde que começou a história bíblica, o mundo é governado pela pior escória da raça humana, por pessoas que eles não se incomodam, por exemplo, se tem um monte de crianças passando fome, um monte de pessoas morrendo por doenças que não deveriam estar matando, um monte de pessoas bebendo água que é a fonte da vida,
água contaminada, alimentos envenenados. Esse pessoal que está no poder tem dinheiro de sobra para resolver todos esses problemas, mas eles querem mais, mais. Um dizendo para o outro: eu tenho 1 bilhão, outro: eu tenho 2 bilhões, não, eu tenho 3 bilhões, eu vou fazer um negócio para ganhar 1 trilhão. E aí eles colocam representantes no governo. Eles pegam, por exemplo, 5 homens deles e colocam lá para o povo votar. E o povo, na sua ignorância, na sua imbecilidade, escolhe um representante, ignorando que todos aqueles que estão disponíveis para votar vão trabalhar para quem está no comando, porque foram colocados lá por quem está no comando. E esse povo que adora se enganar, acredita que alguém vai representá-lo, vai representar os seus interesses. É tudo uma mentira, meu irmão, minha irmã. Esse mundo é pecaminoso. Esse mundo é uma mentirada só. Esse mundo é governado pelo mal. E vou dizer mais: o mal é tão grande, que o próprio Deus desse mundo, ele às vezes mata um monte de gente, porque essa gente é tão mal que desobedece até o Deus desse mundo. Ele sendo o todo-poderoso aqui dessa terra, ele tendo a condição de criar o ser humano através do barro, da água, da terra e do ar, ele podendo fazer tantas coisas, mas isso aqui, a terra é a criação dele. Ele não quer destruir, ele quer que ela permaneça, mas a desobediência é muito grande. Existe um motim em todas as esferas, em todos os níveis dessa organização mundial, organização social. Tem sempre um grupo querendo controlar, querendo roubar o poder, né? Então, é sempre assim. É um grupo tentando destruir o outro e tentando, na desobediência, roubar o poder daquele que realmente manda aqui. Meu irmão, minha irmã, vamos falar sobre atualidade. Nós estamos vivendo num mundo onde o pecado, a corrupção, todo tipo de perversidade é praticado o tempo todo. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades. Nós vivemos um mundo inteiro assim. Uma população como esse mundo parece que nunca viu antes, a menos até onde a gente sabe. Porque existe aí uma possibilidade de que o mundo, vez ou outra, ele tem um ciclo, né? Quando ele atinge uma quantidade de população, os grupos que comandam, né, sobre a autoridade do Deus desse mundo, ele promove um reset, tipo a Arca de Noé, né? No tempo de Noé, o dilúvio. Então tem esse reset e se extermina toda essa raça humana para tentar novamente conseguir alguma perfeição que nunca vai ser conseguida. Nunca. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde o que não existe é verdade. Você pode ouvir o que a mídia fala. A mídia é o antro da mentira. Só fala mentira, só mentira. Se alguém tentar falar qualquer coisa contra, nossa, agora é cancelado. Existe uma guerra agora onde a Rússia está invadindo um país que já tinha sido invadido pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Então, os urubus de lá já tinham invadido aquele país. O povo já era refém dos grupos militares que estavam mandando no país. Aí a Rússia, se sentindo ameaçada, entrou lá com guerra. O único prejudicado lá é o povo, que tem que fugir, porque os militares que estão lá não representam e não defendem o interesse do povo. É uma guerra. Nós estamos vivendo aí a terceira guerra. Nós estamos vivendo uma guerra permanente, isso é verdade. Onde está lutando um grupo do mundo contra um outro grupo. E todos eles são maus. A gente vê fotos, não na mídia tradicional, mas pelo Telegram. A gente vê fotos de corpos espalhados para tudo quanto é lado lá na Ucrânia. Seja de um lado, seja do outro, seja da Rússia, ou seja dos militares, aqueles mercenários, aqueles bandidos. Porque lá do lado da Ucrânia, meu irmão, não tem gente boa lutando, não. E do lado da Rússia, só tem o filho do povo. Porque quem está morrendo lá
são os filhos das famílias que são enviados para a guerra. Eles vão, nem sabem direito o que estão fazendo lá. Porque quem está mandando está lá protegido no país, são milionários, eles têm todo o conforto do mundo, mas ele manda o filho dos outros lá morrer. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo da mentira, o mundo da corrupção. E agora o que eu vou falar para vocês é muito grave. Para alguns, né? Porque muitos já despertaram. O Deus desse mundo que mandou criar as igrejas, numa tentativa de doutrinar muitas pessoas para um lado assim, de uma perfeição que não existe. É um engano a religião. É um faz de conta. É uma escola de artistas. Meu irmão, minha irmã, é difícil falar sobre isso. Eu acho que daria para ficar aqui falando dias e dias, dependendo de quem está ouvindo. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Para quem já está consciente de tudo o que está acontecendo, às vezes nem é preciso falar. A gente pode comentar sobre o assunto. Mas à medida que vai avançando a ignorância, mais você tem que falar. E para a maioria das pessoas, você teria que falar dias e dias para que pudesse chegar a algum entendimento. Mas para encerrar esse vídeo, meu irmão, minha irmã, diante de todas essas coisas, existe alguma esperança? Existe alguma salvação? Existe. A salvação está na interferência do verdadeiro Deus, do Deus Criador, aquele que realmente faz as coisas. E ele tem interesse numa parte que está em nós, que veio de lá, e foi mandado de lá para a terra, e foi aprisionado aqui nesta terra. Mas muitos podem alcançar a redenção. É o Espírito da vida verdadeira, que é o Espírito que é colocado em cada um de nós. Esse não tinha na terra, foi mandado lá do céu perfeito. Como é falado no primeiro vídeo, existe sim uma esperança para aqueles que resolverem travar a luta diária contra o mal, contra a maldade, contra as perversidades. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, é preciso viver uma vida mais em espírito do que em carne. Uma vida mais na consciência do que verdadeiramente neste mundo. Não há nada que você possa fazer neste mundo que possa alterar ou mudar alguma coisa. Nada. Por mais que te vendam isso, que você pode mudar alguma coisa você pode mudar alguma coisa através da sua consciência, você pode mudar em você mesmo. Você pode, através da sua consciência em Jesus Cristo, você pode alcançar a sua redenção. Você pode servir de exemplo para outras almas que estão buscando a mesma coisa, a sua redenção. Já perceberam que não tem nenhuma vocação para este mundo, que não tem vocação para tudo o que acontece, e não se encaixa, e não se enquadra em nenhum lugar neste mundo aqui. Esses são os que têm a vocação para o mundo espiritual. A esses sim, ainda há uma redenção. A esses podem ser contemplados pelo interesse do verdadeiro Deus. As almas que vão conseguir a consciência de que o seu espírito não pertence a esta terra, mas tem que voltar para o Pai. Fiquem todos na paz do verdadeiro Criador. Amém.